Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, sejam bem-vindos. É quinta-feira, dia de Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Agradecemos o apoio de todos os nossos apoiadores individuais. Sem eles, esse podcast claudicaria. E assim, não chegaríamos em todos os cantos que temos chegado, falando da vida e permitindo uma perspectiva diferente a respeito das coisas que nos acontecem no mundo. Hoje eu queria propor a seguinte reflexão. Preste atenção, venha comigo, me dê a mão. Imagine um indivíduo que nada diariamente. Ele treina natação diariamente. Esse exemplo me vem à mente porque eu lá, muito tempo atrás, quem sabe um século é demais, meio século atrás, eu me dedicava a isso. Muito mais por influência, se não determinação paterna, do que propriamente por encantamento pessoal. Mas voltemos, o indivíduo treina natação. E, claro, o treinamento é mais ou menos eficaz, de modo que o indivíduo, aos trancos e barrancos, progride na arte de nadar. De sorte que ele nada cada vez melhor. Ora, nadando cada vez melhor, ele aperfeiçoa sua técnica e, com isso, ganha em velocidade, em desempenho, em suma, tudo aquilo que o contato do corpo com a água pode permitir enquanto deslocamento. A natação é a arte de se deslocar com todo o corpo em um ambiente de água, em um ambiente líquido. Ora, esse aperfeiçoamento, ele pode merecer por parte do nadador um valor. Esse valor dependerá do quanto o indivíduo que nada é encantado com as coisas da natação. E aí, então, claro está que esse valor poderá ser enorme se o indivíduo sentir muita alegria em nadar cada vez melhor. Mas não é só o nadador que atribui valor ao seu deslocamento. Os outros observadores, contempladores, analistas desse desempenho também atribuem valor. Muitas vezes, através da competição, esse valor se vê materializado, objetivado em medalhas, e o valor advém de uma comparação de desempenhos. E assim, o nosso herói vai melhorando, ganha um campeonato regional, qualifica-se para um campeonato nacional, triunfa no campeonato nacional, qualifica-se para um campeonato continental, se sai bem no campeonato continental, qualifica-se para um primeiro campeonato mundial, e assim o indivíduo vai subindo os degraus dessa escala de valores estabelecida por uma comunidade cada vez maior, que é a comunidade dos que se dedicam a nadar bem. Há até uma federação internacional de esportes aquáticos, não é? Que detém o monopólio da atribuição de valor a desempenhos natatórios em nível mundial. Pois muito bem, você deve imaginar que aqueles que se dedicam à natação têm o hábito e têm a acuidade de atribuir valor aos desempenhos natatórios de modo muito mais claro e eficiente do que quem não se interessa por isso.
Né? Você que não tem nada a ver com a natação, ouve falar que fulano de tal competiu o campeonato mundial. Enfim, você tem em relação a isso um vago valor de excelência que tem muito mais a ver com a palavra mundial do que propriamente com o desempenho de natação. Campeonato mundial deve ser alguma coisa importante, seja para natação, para o basquete, para o vôlei, para o golfe, para o xadrez, qualquer outra coisa. Então, nós poderíamos dizer que quanto mais próximo o avaliador externo tem daquela prática, quanto mais proximidade, quanto mais próximo estiver daquela prática, mais hábito e competência terá para valorá-la, para avaliá-la de um modo geral. Muito bem, eu espero que agora, tendo usado a natação como um exemplo de referência, nós possamos entrar no vivo do nosso tema, que é a elevação espiritual. E quando eu digo aqui a elevação espiritual, me entendam bem, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de proximidade com Deus, eu não estou falando de vida eterna. Por quê? Porque estamos no campo da filosofia. E me entendam bem, não é que eu não acredite em nada disso, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e aqui estamos falando de uma espiritualidade sem Deus, uma espiritualidade laica, uma espiritualidade secular, e, portanto, o que eu quero dizer é que há uma atividade do intelecto, há uma vida do espírito, né, que implica a produção de pensamentos, a atribuição de interpretação a pensamentos alheios, a leitura, o estudo, a reflexão e assim por diante. Você deve imaginar que, tal como no caso da natação, haverá aquele que treina todo dia. Tal como no caso da natação, haverá aquele que treina 1 hora, mas haverá aquele que treina 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tal como no caso da natação, haverá aquele que treina de qualquer jeito, doido para cair fora, mais ou menos como fazia eu, e haverá aquele que treina com esmero. E, portanto, o estudo, a reflexão, a leitura, as inferências produzidas pelo próprio espírito a partir do que foi lido, tudo isso poderá ser implementado de maneira zelosa, caprichada, muito perto dos limites da perfeição que estão ao alcance, né, do estudioso, mas também poderá ser realizada nas coxas de qualquer jeito, empurrando com a barriga, querendo cair fora e assim por diante. Ok? Então perceba que há um paralelo muito interessante a fazer entre a prática do esporte e a prática do estudo. Da mesma forma que o valor do desempenho pode ser proposto, identificado pelo nadador, que avalia o seu próprio desempenho, que avalia aquilo que fez durante o trajeto, que avalia a velocidade que conseguiu empreender ao longo do seu deslocamento. E claro está que tudo isso vai depender muito do gosto que ele tem pelo que está fazendo. Assim também quem estuda, quem pensa, quem reflete, quem pondera, quem investe na lucidez, também pode atribuir valor àquilo que está fazendo. Assim, por exemplo, eu, quando terminar de gravar esse podcast, eu me despedirei de vocês, agradecerei a presença de vocês, desligarei este instrumento captador de voz e refletirei sobre o que fiz. Avaliarei aspectos positivos e negativos, perceberei que disse coisas interessantes, mas que poderia ter dito outras também interessantes que não me ocorreu dizer no momento em que estava gravando, e eu então farei uma avaliação, um juízo a respeito do valor do que eu acabei de fazer. Tomando por certo que, enquanto eu, no treinamento da natação, estava doido para cair fora, detestava aquilo e fazia empurrando com a barriga, e naquela época eu nem barriga tinha, hoje seria mais fácil empurrar com a barriga. Aqui, no caso da produção desse podcast, que implica uma produção discursiva, uma produção de pensamento, uma atividade
do logos, né? Do espírito pensante, isso aqui eu estou fazendo com gosto, com zelo, com apreço de quem quer mesmo fazer o melhor. Olá, meus queridos amigos. Neste mês temos que celebrar. Afinal de contas, neste mês temos um duplo aniversário. O Inédita Pamonha completa 3 anos de existência. E o hashtag partiu pensar 1 ano. Meu amigo, foram muitas reflexões, muita coisa cogitada, elaborada, pensada, algumas com algum sucesso, outras menos, mas houve com certeza sempre um grande empenho para que fazermos sempre o melhor. Eu imagino que no meio de tantos episódios tenham sobrado muitas dúvidas. Então é hora de você expô-las e manifestá-las, por favor. Acompanhe na descrição do episódio como participar. Manifeste as tuas dúvidas que eu vou procurar responder o máximo que eu puder, nos limites da minha ignorância. Muito obrigado pelo carinho de sempre, por todos os nossos ouvintes, apoiadores, patrocinadores, enfim, essa comunidade que permite que o Inédita Pamonha e o hashtag Partiu Pensar continuem existindo. Beijo grande, aguardo pelas perguntas de vocês. Valeu! Pois muito bem, além do valor que eu posso atribuir ao que eu estou fazendo, e agora vem o ponto onde eu queria chegar desde o começo, tal como no caso da natação, há a possibilidade de ser avaliado pelo outro. E é claro que, tal como no caso da natação, esse outro poderá ser alguém do ramo ou poderá ser alguém que, sabendo do que eu faço, atribua um valor, eu diria, inconsistente, um valor genérico, um valor frouxo, esgarçado, sem precisão. O que eu quero dizer? Tal como no caso da natação, um nadador avalia o desempenho do outro nadador, um nadador concernido pela natação avalia o desempenho do outro nadador, quem frequenta todas as competições tem condição de avaliar o desempenho do nadador em função de N variáveis que nem passam pela cabeça de um indivíduo que não tem familiaridade com a natação, como, por exemplo, se está em fase de polimento, não está em fase de polimento, se está em fase de trabalho pesado, né, de musculação pesada, de treinamento pesado, então a velocidade ainda não é possível e dependendo da época do ano é época de treinamento pesado, dependendo da época do ano é época de polimento, que é a hora de obter resultados de maior velocidade, e quem entende disso sabe avaliar, tem referências para dar. Assim também no caso da atividade do espírito, quem tem familiaridade com isso pode atribuir valor de modo muito mais consistente ao desempenho intelectivo de quem se manifesta, de quem desempenha, de quem produz, de quem faz. Então chegamos aqui a uma conclusão muito bonita, que é a seguinte: os voos do espírito só poderão ser apreciados e avaliados por quem voa com o espírito também. A elevação espiritual só poderá ser avaliada por quem se eleva espiritualmente também. A produção do intelecto só poderá ser medida por quem produz intelectivamente também. Portanto, aquele que se eleva, aquele que voa espiritualmente, aquele que aperfeiçoa sua capacidade intelectiva, que melhora sua capacidade de abstração, terá, por assim dizer, um valor pífio para quem não sabe voar, não sabe se elevar, não sabe refletir, não sabe pensar. E aqui nós temos uma diferença em relação à natação, porque quem não sabe nada de natação, diante de um nadador aplaudido e reconhecido,
nada se oporá. Não sabe atribuir valor, não sabe o quão bom ele é, mas, enfim, há ali, se não uma total indiferença, um apreço esgarçado, pobre, sem conhecimento de causa, mas ainda assim positivo. Ainda assim positivo. Ninguém vai, diante de um nadador aplaudido, sem entender do assunto, dizer que aquilo é uma porcaria. No caso dos voos do espírito, no entanto, acontece algo muito particular. E o que é? Quanto maior for a distância de quem se eleva em relação a quem rasteja, mais quem rasteja tenderá a deslegitimar, a agredir, a atacar, a denunciar e a fulminar de valor negativo a elevação. Ante a incompreensão total daquela produção de pensamento, ante a incapacidade radical de fazer o mesmo, quem não nada não agride o nadador excelente, mas quem não pensa agride o pensador excelente. Talvez porque estejamos todos desculpados de não nadar bem. Haverá, talvez, queixa maior se não soubermos nadar de jeito nenhum, pela questão de segurança que saber nadar pode trazer para a sobrevida. Mas entre nadar um pouco melhor e um pouco pior, tanto faz, sabendo se virar, sabendo boiar, tá tudo certo. Agora, no caso do pensamento, parece ser que o desprezo, o desdém de quem não pensa em relação a quem se eleva, a incompreensão do que o primeiro tem em relação ao que o segundo diz, parece produzir um desconforto de outra ordem, um desconforto visceral, de quem sabe que dispõe de inteligência, razão, discernimento e lucidez para voar também, mas que por preguiça, covardia, dissídia e um hábito de rastejamento, acabou por abrir mão dos voos da inteligência em nome das coisas mais fáceis de conseguir, mais na mão, mais imediatas, mais simplórias, mais pobres. Aquele que não sabe voar desdenhará de modo cada vez mais exacerbado, quanto maior for a distância que julgar ser aquela daquele que sabe voar. Talvez porque esse desdém indique justamente a certeza de que a atividade do espírito seja, de todas as atividades humanas, a mais genuinamente humana, a mais propriamente humana. Voar com o corpo, os pássaros sempre o farão melhor, nadar, os peixes sempre o farão melhor, correr, animais velozes sempre o farão melhor, mas pensar, essa é a praia de todos nós. E por isso, quem voa ao pensar, quem é excelente na vida do espírito, produz o escárnio e o desdém daqueles que continuaram no chão e ali ficarão até a extinção definitiva de suas vidas em vão. Era isso que tínhamos por hoje, muitíssimo obrigado. Nós falamos aqui com o patrocínio de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Agradecemos a todos que nos apoiam e se você gostou, só se você gostou, quinta-feira tem mais. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.